A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Irmãos, hoje nós vamos colocar aí, irmãos, um servo de Deus me enviou aí uma parte, e essa parte a gente vai ouvir primeiro, para a gente discutir sobre isso que serve de Deus. Uma mensagem boa para nós, né, irmãos? Em tempos de pandemia. Vamos observar e ouvir o que esse servo de Deus me enviou? Pois nós vamos conversar sobre isso. Então vamos lá. Irmão Paulo, paz de Deus, tudo bem com o irmão? Geraldo, do Sapopemba. Hoje é dia 12, né? 12/7/2020. Eu preciso conversar um assunto com o irmão que é pro bem, viu? É para ajudar, sabe? Algum raciocínio que a gente possa ter, tá bom? Vou passar pro irmão, tá? O irmão, se tiver um pouco de paciência, ouça aí que é importante, tá bom, irmão? Deus abençoe. Estou passando agora. Paz de Deus, irmão Paulo. Geraldo, domingão, dia 12/7/2020. Eu senti já desde ontem de conversar um assunto com o irmão, um assunto importante sim, viu? Há mais ou menos uns 3 meses atrás eu conversei com o irmão e eu falava com o irmão que eu sentia que Deus estava preparando alguém. Quando eu digo alguém, eu não sei se é um, dois ou 10 ou não sei quantos, para uma obra na terra. Para uma obra na terra, irmão. Tenho certeza disso, tá? E eu falei isso há 3 meses com o irmão. E eu conversei isso com a irmã Lavínia também, lá em Goiás. Eu falei com ela também. Irmão, a alma pertence a Deus. E as pessoas do mundo não conseguem, acho que a gente quer convencer todo mundo. A alma pertence a Deus. O corpo é o homem que tem livre-arbítrio, tá certo? Então é a mesma coisa, irmão, que o homem, ele não está muito preocupado de cuidar da alma, é como se não fosse dele. Quando não é seu, irmão, você não cuida direito, entendeu? Só que no caso do ser humano, ele depende da alma para sobreviver, tá certo? Que é o respiro do ar, tá certo, irmão? Então, o que eu sinto é isso. O homem não dá muita importância porque não é dele, irmão. Agora, Deus, como é dele, foi criação dele, foi sopro dele. Então, ele manda todas essas provas na vida da pessoa, irmão, para convencer, para encaminhar, oferece vida eterna. Enfim, Deus faz de tudo para o homem seguir o bom caminho. Mas não é dele, né, irmão? A alma não é dele, né? Ele só está usando por um tempo, tá certo? Então ele não cuida como deveria cuidar. Seguindo nessas linhas de raciocínio, irmão, eu falei para o irmão que Deus estava preparando. E você vê como é que é as coisas, irmão. Outro dia Deus mandou uma palavra a respeito do menino que estava dormindo. Ele estava dormindo e Deus falou para ele, o Samuel, Samuel. 3 vezes, Samuel, 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 Samuel. Todo mundo achou maravilhoso, né, irmão? Todo mundo achou maravilhoso e é maravilhoso. Só que, irmão, quando começou lá atrás a obra, quando Ruth estava lá atribulada e o sacerdote achou que ela estava embriagada. E ali naquela angústia, ela
prometeu levar o filho para servir a Deus. E foi levar no templo, tá certo, irmão? E o sacerdote era a pessoa mais importante, era a única ligação que tinha entre Deus e o homem. E todo mundo achou maravilhoso e é maravilhoso. E na pregação foi tudo maravilhoso, né, irmão? Só que nós temos que lembrar, irmão, que aquela pregação, por que Deus fez aquela obra? Por que Deus começou lá com Ruth? Se pegar a sequência da leitura, irmão, vai ver que o recado que Deus ia dar aquela hora para Samuel era dos problemas que o sacerdote estava vendo, estava tendo com os filhos, e estava errando. E nós sabemos que depois que foi substituído o sacerdote, o templo, né, irmão? Foi rasgado o véu. É exatamente por causa desses erros, né? Então começou lá em Ruth, lá atrás, lá na mãe. Começou a obra durante algum tempo. Ontem veio a palavra e falava de Jeremias. E falava exatamente da preparação de Deus para Jeremias, que foi criado já no ventre da mãe, já destinado a profeta. E o que Jeremias ia pregar, irmão? Por que da importância, irmão? O irmão deve ter percebido, todos perceberam, que só falou das profecias terríveis que ele teria que profetizar. Profecias terríveis. O que eram essas profecias, irmão? Por quê? Porque o livro todo, a vida toda de Jeremias, irmão, ele tinha que pregar a vinda de Jesus. Começou a pregação a respeito de Jesus, mais decisivamente assim, foi no profeta Jeremias. Mas não é só a vinda de Jesus, a vinda da graça, né, irmão? Da graça. É a vida que mudou a história, né, do ser humano, inclusive veio, irmão, a vida eterna através disso. Você calcula o que Deus fez, a obra que Deus tinha que fazer na vida de Jeremias. E eu lembrei disso daí para comentar com o irmão, porque não foi diferente com Samuel. Porque ele tinha que falar com o sacerdote. E Jeremias pegou Jesus Cristo, que faria o quê? Substituiria a lei, né? A lei que estava no sacerdote. Tá certo? Então, irmão, isso daí eu senti de passar para o irmão, porque o mundo, irmão, está deixando a gente, se a gente começar a olhar, 2020 veio tudo de uma vez. Mas para encerrar, irmão, essa conversa, quando a gente vai numa viagem, irmão, a gente vai parando, vai olhando as árvores, vai olhando a paisagem, para almoçar, de repente para jantar, tá certo? E assim foi com a vinda de Jesus. Jeremias pregou Jesus 600 anos antes dele vir. Mas agora, irmão, nós não estamos falando da vinda de Jesus. Nós estamos falando da volta de Jesus. E quando a gente vai naquela viagem, na ida vai com calma, mas na volta, irmão, a gente praticamente não para em lugar nenhum. A gente tem pressa de chegar, irmão. Todo mundo é assim, irmão. Na ida é tranquilidade, na volta. Então é por isso, irmão, que está vindo todas essas palavras. Deus tem alguma grande obra para fazer. Samuel foi para pregar para o sacerdote. Jeremias para pregar Jesus Cristo e a graça que chegou até nós. Então eu senti de passar isso para o irmão, tá bom? O irmão, por favor, ouve aí.
Tá certo? E que Deus abençoe a todos aí. Tá bom? Paz de Deus, irmão. Ouça só um trechinho do culto onde foi lido a parte de Samuel. É só o finalzinho da palavra que vocês vão entender. Não volta mandando e nem cortando. Volta abraçando. Abre os braços. E leva quem você puder na porta do céu. Senhor, mas este moço, mas esta moça, leve. A entrada lá, quem tem a chave é o Senhor. Ele tem as portas. Tudo nas mãos dele. Leva. Se você errar fazendo o bem, diz o Senhor, eu te amarei. Se você errar fazendo o que é bom, está perdoado antecipadamente. Santo é o Senhor. Virão muitos que estão parados, perdidos, esquecidos, abandonados. E o Senhor agora manda esta palavra para estes moços, às vezes até isso, às vezes tem nome. Os irmãos acreditam que Deus está dizendo aqui, que até em algum lugar onde tem algum ajuntamento de pessoas dependentes, tem alguém lá com o celularzinho, que dera, Deus lembrasse de mim, que o Senhor te fala, posso te chamar de Samuel? Samuel, levanta, está chegando uma era nova no meio da minha obra. A palavra é esta, irmãos, está aqui o recado de Deus. Então, irmãos, essa é a parte que houve quando foi lida a parte de Samuel sobre as almas. Né? As almas, os que estavam afastados da congregação, os que uma vez foram na igreja, congregaram e por qualquer tipo de fraqueza não vão mais. Né? Quando o irmão falou de um áudio aí, o irmão perguntou assim para mim, irmão, parece que as pessoas não estão preocupadas com a sua alma, porque ela tem um livre-arbítrio sobre a sua carne e não se preocupa com a sua alma. Isso mesmo, irmão. O povo do mundo, eles querem saber da folia, da farra e deixa para amanhã. O que tiver que acontecer, a gente vai saber amanhã. Mas o que nós vamos falar hoje também aqui, irmãos, são de irmãos, pessoas que foram na igreja ao longo do tempo e depois deixaram de ir. Irmãos, nós já temos conversado sobre os vídeos anteriores aí. E Deus está dando chance. Os cultos online estão aí. Estão sendo celebrados. E cada culto online é uma novidade. Novidade em que sentido? É Deus abrindo a mente dos irmãos, colocando a pregação, a palavra de Deus e revelando que os irmãos têm que pregar. E sobre essa parte, irmãos, não podem reclamar depois que nos cultos online não foi falado, melhor dizendo. Né, irmãos? Como o irmão diz aí, eu concordo, irmão Geraldo, né, que o mundo não está nem aí para a salvação da alma. Eles querem saber o prazer da carne, né? Mas só que tem um problema, irmão Geraldo. A pessoa, eu vou falar uma coisa, já vieram me fazer uma pergunta, duas pessoas, uma sobre o marido, outra sobre o filho. Irmão Paulo, meu filho ou meu marido foi a primeira, ele é uma pessoa muito boa, não fuma, não bebe, só que ele não é crente. Ele foi 2 vezes lá na igreja, gostou, mas não é crente. Eu estou preocupado, irmão Paulo, com esse problema aí no final dos tempos aí, o começo do fim, e Deus permitindo vindo sobre a terra, a gente não sabe o que vai ser amanhã, uns falam uma coisa, outros falam outra. Eu estou preocupado, porque se Deus vier, qualquer momento, recolher o seu povo, e o meu marido vai se salvar, irmão Paulo. E a outra foi uma mãe. Só que essa mãe, o filho faleceu nas drogas. Ele não está entre a família, né? E essa mãe chora até hoje. E veio me perguntar, irmão Paulo, ele ia para o culto,
dava restativo, depois não quis mais, foi para o mundão. E lá andou com pessoas que não devia, fez coisas que não devia, melhor dizendo, e ali foi ceifada a sua vida. Será se naquele grande dia eu vou encontrar ele lá no céu? Irmãos, eu fiquei uma pergunta muito melindrosa para uma pessoa, para uma esposa que ama o marido e para uma mãe que, logicamente, sabe que mãe, o filho pode ser o que for, mas a mãe ela quer o bem do filho. Eu fiquei quase sem resposta. O que eu falei para ela é o que eu sempre digo para a querida Irmandade, para o querido inscrito. Aquele grande dia em que Deus virá sobre nuvens em glória, recolher os seus escolhidos e terá também o julgamento final, irmãos. O julgamento final. Tem uma parte na Bíblia, eu não estou lembrado, que diz assim: eu guardarei até a tua quinta geração. E às vezes por causa de um clamor de uma mãe, um choro, Deus intercede, irmãos. Isso mesmo. Deus intercede. Porque numa casa, uma mãe, os filhos podem andar tudo errado, ela sofrer com eles, mas Deus guarda por causa de uma oração de uma mãe ou de uma esposa, irmãos. E o que eu respondia para eles? Naquele grande dia, irmão, nós vamos saber naquele grande dia, porque quem decide isso não é eu, não é o cooperador, não é o ancião, não é ninguém. Quem decide isso? Por isso que nós estamos servindo a um grande Deus. Sim, essas coisas podem... mas tudo coloca nas costas de Deus. Mas é Ele que salva. É Ele que determina quem Ele vai salvar e quem não vai. Naquele grande dia vai ser pesado as obras de cada um, os pecados de cada um. É Ele que vai decidir. Aí vai dar misericórdia dele. Se Ele, naquele grande dia, vê que houve arrependimento dessa pessoa antes de morrer, essa pessoa seus últimos suspiros, né? Se arrependeu, pediu perdão para Deus, ou pensou, não deveria ter feito isso e agora, meu Deus, ou nessa situação. Isso tudo vai, irmão, uma coisa vai ser naquele grande dia. Não podemos, para agradar uma mãe, um filho, um marido, para agradar, porque a gente conhece, a gente, vou calar minha boca, vou falar, não, tá salvo. Não, irmãos. Eu não posso responder por Jesus Cristo nem por Deus. Por isso, nossa passagem pela terra é rápida. Por isso devemos fazer o que é bom. Andar na lei de Deus. Seguir os seus preceitos, irmãos. E este áudio que o irmão nos enviou aí, irmãos, veio a calhar direitinho, porque esse dia eu estava conversando com o cooperador e ele falou a mesma coisa. Viu, irmão Geraldo? O irmão mandou no dia, por isso que eu demorei a responder o irmão. O irmão me perdoe, porque às vezes é muitos áudios, recebo muitos áudios de um de outro. Às vezes quando eu vou ler todos, vou ouvir todos, aí eu tenho que guardar quando é um áudio extenso, para me entender o que a pessoa falou, né? O irmão enviou, e essa parte eu estava conversando com o cooperador, e o cooperador me falou, irmão Paulo, parece que o pessoal do mundo não está nem aí o que está acontecendo, não quer salvar a alma. Parece que os parados na igreja, não está nem aí, está vendo os cultos online, Deus falando, Deus chamando, está vendo a aprovação sobre a terra, e não está nem aí, os sinais. Falei, irmão, eu creio por irmão que alguns não estão nem aí, mas a hora que abrir as portas das igrejas, irmão, o que vai ser de gente congregando, o irmão vai ver o resultado naquela hora, irmão. O irmão vai ver o resultado ali naquela hora. Então, irmão, esse é o vídeo. Eu tinha que comentar. Deus abençoe o irmão Geraldo por mandar esse áudio para que a gente pudesse falar sobre este problema aí, que é, creio, problema este que aflige todo mundo. Porque é o seguinte, irmãos, também tem esta. A pessoa, ele tem livre hábito sobre a carne, ele acaba matando a alma, né? Quando há nesse sentido. Mas quando é essa pessoa, irmãos,
que não conhece a verdade, que não conhece a obra de Deus, que não chegou a ele a verdade, vai pesar naquele grande dia. Porque Deus vai perguntar, você conheceu a verdade? Alguém te falou a verdade? Ele vai falar, e Deus sabe. Deus pergunta, mas Deus sabe. Fala, eu não sabia de nada. Aconteceu isso, eu não sabia de nada. Pior são aqueles que conhecem a verdade, sabem da salvação, irmãos, e joga a palavra para trás das costas, e erra cada dia, não se arrepende, e vai errando, chega naquele grande dia, às vezes não dá nem tempo de se arrepender. Não dá nem tempo de se arrepender. Já falece ali no hospital mesmo. E aí? Foi ou não foi? Foi salvo ou não foi? Aí nós temos que aguardar o julgamento final. Para isso vai ter o julgamento final. Cada local vai ter que dar conta aos seus mortos. E Deus vai pesar todas as obras aqui na terra que foram feitas. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus. Deus abençoe, irmão Geraldo, os irmãos aí que nos ajudam. Mandem mais vídeo. Será de bom agrado aqui para a nossa querida Irmandade. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Ele há de querer. Fique com Deus.